Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca sobre biologia, o seu preparatório para o Enem. A gente agora está no capítulo de genética, mais especificamente falando sobre DNA e RNA. Vamos começar então pelo DNA. O DNA é o ácido, complicada a palavra, gente, desoxirribonucleico. Esse é o DNA. Ele é feito por ligações de oxigênio. As fitas são unidas por essas ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, repetindo, as fitas são unidas por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. E estrutura. A estrutura do DNA é de uma dupla hélice, na qual duas fileiras de nucleotídeos, elas são chamadas também de fitas, são ligadas uma à outra. E também as bases C se ligam às bases G e as bases A se ligam às bases T. Isso aí a gente falando da estrutura do DNA. Vou fazer uma pergunta já. Qual que é o tipo de ligação que une as fitas de DNA? São as ligações de oxigênio, de hélio, de ferro ou de hidrogênio? O tipo de ligação que une as fitas de DNA são as ligações de hidrogênio. Continuando agora, a gente vai falar do RNA, que é o ácido ribonucleico. Algumas diferenças com relação ao DNA. Ao contrário do DNA, o RNA ele é formado por uma única fita. Outra diferença é que a pentose do RNA é uma ribose, em vez de ser uma desoxirribose. E as bases, no caso do RNA, as bases C se ligam às bases G e as bases A se ligam às bases U. Enquanto o DNA apresenta a base T, o RNA tem a base U. Tipos do RNA. RNA, eles podem ser do tipo ribossômico, transportador ou mensageiro. Vou fazer uma pergunta agora sobre o RNA. Qual base se liga à adenina na fita de RNA? É a guanina, é a citosina, timina ou a uracila? Lembrando que eu cheguei a falar aqui, vou recapitular um pouquinho para vocês. As bases no RNA, as bases C se ligam às bases G e as bases A se ligam às bases U. Então, qual base se liga à adenina na fita de RNA? É a uracila. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. A estrutura do DNA é uma dupla hélice na qual duas fileiras de nucleotídeos são ligadas uma à outra. Como que são chamadas essas fileiras de nucleotídeos? Elas são chamadas de fitas, de estrias ou de cordas? Elas são chamadas de fitas. Recapitulando também um pouquinho das diferenças entre o RNA e o DNA. O RNA ele é formado por uma fita e o DNA é formado por duas. A pentose do RNA é uma ribose, enquanto a pentose do DNA é uma desoxirribose. O RNA tem a base U, enquanto o DNA tem a base T. Bom, então esse episódio sobre DNA e RNA vai ficando por aqui. Continue acompanhando, que nos próximos a gente fala mais sobre genética e curta a Sêneca já nas redes sociais também. Obrigada, até a próxima.